Meus queridos, até que enfim, o top 3 fundos imobiliários. Vocês ficaram tristes porque passou um mês e eu confesso, eu esqueci de gravar, meus queridos, eu esqueci. Aqui no mês anterior, lá no dia 1º, a gente tava lançando a turma da geração de dividendos. Acabou que realmente nesse período, por conta do lançamento da turma, um monte de aluno entrando, cara, muito gratificante. Muitas pessoas aqui do YouTube estão tendo a vida transformada lá na mentoria geração de dividendos. E acabei esquecendo de gravar o top 3 fundos imobiliários, mas não vai passar desse mês, não. Vamos gravar agora que eu sei que vocês gostam. Quero deixar bem claro que esses 3 fundos imobiliários são os 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, estão em maior oportunidade e que eu não veria problema em colocar na minha carteira caso eu não desbalanceasse muito a correlação da minha carteira com os outros fundos imobiliários, tá? Inclusive, eu vou te provar isso aqui durante o decorrer deste vídeo. E o que a gente vai usar para poder passar o método 2 em 1 que você já conhece? Eu já te mostrei várias e várias vezes e todo mês eu fazia a planilha do método 2 em 1. Para você que ainda não conhece o método 2 em 1, pode ficar despreocupadíssimo que dia 26 agora de agosto você vai conhecer, você vai ter uma oportunidade de entrar aí na turma do método 2 em 1. E aí, meu parceiro, olha só a novidade, Para quem já tava usando aí a calculadora da GD Tools, né, tanto a calculadora de juros quanto a de aposentadoria, que tem algumas coisas aqui que você não vai encontrar em lugar nenhum, tem aqui também agora um método 2 em 1, tá? E no método 2 em 1 você consegue de maneira fácil, simples e automatizada, coisa que eu não tinha antes, passei uns 3 anos aí fazendo pela planilha mesmo. A gente tem agora essa plataforma aí, cara, que ficou sensacional. Ela aplica automaticamente o método 2 em 1 com base nos indicativos que você quiser colocar aqui. E ainda você pode filtrar por segmentos, tá? E neste momento de mercado, os fundos de tijolos eles ainda estão muito descontados. Na verdade, de vez em quando você vê um fundo imobiliário ou outro dando uma balançada, uma oscilada aí, sem nenhum motivo. E hoje eu vou te mostrar alguns fundos imobiliários que, na minha opinião, estão interessantes aí para um investimento. Então eu vou selecionar aqui, ó, lajes corporativas, logísticas e shopping. Por quê? Porque é fundo de tijolo em geral, né? Tem aqui residencial, renda urbana ainda e terras agrícolas. Não vou colocar renda urbana e residencial para não aumentar muito o risco dessas nossas escolhas. A gente consegue, inclusive, fundos muito bons ali com a segurança muito alta desses setores. Então eu vou clicar filtrar e o que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer que o método 2 em 1 ele vai filtrar em ranking de oportunidade quais são os fundos que estariam mais descontados com o maior pagamento de dividendos, porque o método 2 em 1 ele chama 2 em 1 justamente porque ele junta rendimento, dividendo yield, mais potencial de valorização de cota. Lógico que você não pode passar, e eu não quero que você use essa plataforma dessa maneira, né? Você não pode passar o filtro e olhar, pô, o GTWR tá em primeiro lugar aqui, então eu vou comprar GTWR. Não é assim que você faz a análise. Coincidentemente, o GTWR tá em primeiro lugar e eu comprei GTWR, mas não foi porque ele estava em primeiro lugar. O primeiro lugar só fica piscando pra mim uma lanterninha de tipo, Léo, vai lá e lê o RI. Então você só vai tomar a decisão de compra ou de venda por meio do RI. E é justamente por isso que eu vou ler RI de alguns fundos imobiliários aqui com você, beleza? E aqui para facilitar para você, para ficar mais visual, eu vou tirar primeiro e vamos analisar setor por setor, beleza? Então eu vou deixar aqui primeiro só os fundos de laje. E aqui você consegue ver em ranking todos os fundos de laje que cumprem esses pré-requisitos aqui de filtros que você colocou e que estão em ranking de oportunidade. Então agora o que resta é você ler os RIs. E eu já fiz essa tarefa de casa, eu li o RI de todos esses fundos imobiliários aqui. O fundo imobiliário que eu quero trazer para você é justamente o ALZR11, que a gente tá com uma oportunidade que a gente não vai encontrar muitas vezes neste fundo. Sabe por quê? O ALZR11 tá com um PVP de 1.01, fundo de ancoragem. Normalmente tem um PVP maior do que 1. Se você não sabe o que é um fundo de ancoragem, é normal que você não saiba, essa terminologia foi eu que criei, né? Foi um neologismo mesmo para classificar alguns fundos de acordo com o meu método. Tá aqui nesse vídeo, eu inclusive te ensino a usar o método 2 em 1 nesse vídeo, justamente para você aplicar ali e conseguir selecionar seus fundos de ancoragem. O ALZR, então, ele é classificado como um fundo de ancoragem. E, normalmente, ele sempre foi precificado muito acima do seu valor patrimonial. Dá uma olhada só, se eu abro aqui o LZR no Investidor 10, que inclusive tá com PVP um pouquinho maior aqui, porque a GD Tools ela tá pegando uma atualização de hora em hora, né? Então provavelmente aqui tá mais atualizado, que foi a última atualização agora às 18h15. Você consegue perceber que se eu usar aqui cotação padrão, olha só o quanto a LZR há pouco tempo atrás, hein, cara? Há pouco tempo atrás, dia 14 do 1 ali, ó, janeiro, fevereiro, março, até maio, ele tava custando R$117. Pô, bateu um topo aqui de R$119. E algo aconteceu que o fez
fez cair para 119 e estabilizou aqui nesse 119. Então, a gente tem que identificar aqui o que foi que aconteceu mais ou menos nessa época para justamente acontecer essa queda, né? Se ela foi racional, se ela não foi, porque se foi uma queda irracional, talvez seja o momento de entrar no fundo imobiliário. Se foi uma queda racional, pô, então quer dizer que realmente aconteceu alguma coisa que é ruim, e aí eu tenho que avaliar se essa coisa ruim vai ser resolvida rápida ou não. Como que você faz? Aqui na GD Tools é só você clicar no ALZE, já vai abrir aqui o site do Bovespa, e você vai conseguir ver todos os documentos que foram enviados aqui. E aí a gente, vamos dar uma olhada que dia foi esse aqui, ó. O dia que começou a queda foi dia 12/5, né? Ali por volta do dia 12/5, 10/5. Vamos ver aqui então qual é esse dia aí, 12/5, se teve alguma coisa, algum fato relevante. A gente consegue ver aqui que aqui começou os meses, né? Ó, olha só o que aconteceu. Aqui teve um fato relevante no dia 10/5. Vamos dar uma olhada no que é? Olha só, fato relevante do fundo imobiliário. Os cotistas aprovaram no âmbito da Assembleia Geral do Fundo Imobiliário que vai se iniciar a 7ª emissão de cotas. E meu parceiro, a emissão de cotas, inevitavelmente, independente se ela é boa ou se ela é ruim, tá? Independente se ela é boa ou se ela é ruim, ela traz o valor da cota muito próximo do valor da emissão, tá? Por que que isso acontece? Por conta do fenômeno chamado arbitragem. Eu, inclusive, fiz um resumaço aqui sobre subscrição. E se você for louco, você não se inscreve no canal. Se você for louco, você não se inscreve no canal, nem deixa o like, porque em breve vai sair esse vídeo aí sobre subscrição. E você vai entender o porquê que acontece isso, o que que é o fenômeno de arbitragem, como que você ganha dinheiro com isso, porque teve muita gente que ganhou dinheiro vendendo aqui a cota 116 e subscrevendo a cota 109 ganhando R$7 por cota. Isso é o fenômeno de arbitragem, tá? Isso é normal, acontece sempre quando tem subscrição. E quando acontece essas subscrições, talvez seja o momento oportuno de você entrar com o PVP mais baixo ali, né? Toda emissão vai diluir o cotista, mas nem toda diluição é prejudicial para o cotista. Por isso que existe o direito de preferência. Vai ficar extremamente explicado. Eu montei um mapa, provavelmente esse vídeo vai dar uns 30 minutos ali te explicando sobre subscrição. Realmente você não vai precisar de outro vídeo para te explicar a subscrição. Então já se inscreve no canal aí para você não perder esse vídeo. E depois desse fato relevante, vamos ver se teve mais alguma coisa. Aí teve um anúncio de início, né? E começou a subscrição. Aí aqui não teve nenhum fato relevante, aqui não teve nenhum fato relevante, só o relatório gerencial. E aqui também não tem uns 2 fatos relevantes aqui, ó. Então vamos dar uma olhada nesses 2 fatos relevantes, porque pode ser que eles movimentaram a cota também, né? Olha lá, BTG Pactual, papapá. Em atualizações das comunicações anteriores relacionadas a este imóvel, no fato relevante do dia 26/6, o fundo celebrou na presente data com a empresa de incorporação imobiliária um instrumento particular de compromisso compra e venda, irrevogável e retratável, através do qual alienou o imóvel pelo valor de 19 milhões, sendo que esse valor 2 milhões foram pagos. Então aqui ele já tá mostrando o que ele tá fazendo. Olha só, aqui ele já tá mostrando o que ele tá fazendo com o dinheiro da subscrição, tá? 2 milhões serão pagos nessa presente data e depois vai pagar ali 14,5 milhões e depois mais 604 mil após a primeira parcela ali. E aí, diante a assinatura, passaram a arcar com os custos dos imóveis, presente data, enfim, vamos ver aqui. Ó, a administradora e a gestora conjunto estimam que os impactos financeiros decorrentes dessa rescisão de contrato atípico da locação realizada em julho, alienação de imóveis, serão os seguintes: lucro contábil apurado, calculado considerando a diferença entre o valor da venda crescido e uma multa de 5,16 milhões pela rescisão antecipada do contrato atípico. O custo total de aquisição do imóvel é de 6,4 milhões, o que representa um retorno de 35% sem considerar os aluguéis recebidos. Quando considerado o fluxo de aluguéis recebidos ao longo do prazo, que esse imóvel esteve alugado pelo fundo, apurou-se uma TIR, que é uma taxa referencial de aproximadamente ali 11,5% ao ano. Ressalta-se que a parcela do lucro representada pelo valor da multa recebida em julho compôs parte do lucro caixa do fundo do segundo semestre de 2023 e já foi, portanto, distribuído ao investidor. Então isso aqui é uma estratégia, meu parceiro, onde os fundos eles compram o imóvel de um dono e alugam para o próprio dono, e o dono tem esse direito de recomprar esse imóvel. O que aconteceu foi exatamente isso. Ele comprou um imóvel, alugou para o dono, ficou recebendo aluguel e o dono quis rescindir o contrato para recomprar logo o imóvel. Ele pode fazer isso. Ele tá falando aqui que ele ganhou dinheiro com isso e, inclusive, teve ali os aluguéis, né? Teve zeragem da vacância do fundo, sendo este o único imóvel vago do ALZE. Com essa transação, o fundo zera sua vacância, ou seja, vendeu o imóvel que estava vago, então tá tudo tranquilo. Não tem gastos mensais em decorrência dessa vacância. Pô, esse relatório aqui, esse fato relevante, foi positivo, né? Não negativo. Vamos ver o que aconteceu com... Olha aí, ó, o que aconteceu com a LZR hoje, né? Esse fato relevante, então, saiu tem poucos dias aí e, inclusive, fez com que a cota subisse aí um pouquinho, né? Beleza, fato relevante bom, nada
de errado aí com esse fato relevante, não, tá top. O outro fato relevante, ele fala sobre uma aquisição, olha lá, ó, está fazendo um instrumento particular de compromisso de compra-venda com a TJK Renda Imobiliária, que é esse TJKB11 aqui, ó, que é um fundo imobiliário, né? Então ele tá comprando os imóveis desse fundo imobiliário. Regrando a aquisição de 2 centros diagnósticos, imóveis, marca integrante do Grupo Aliança, blá, 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 e mais um dos maiores grupos pelo preço de 60 milhões. Beleza, até aí tudo bem. Aí que ele fala sobre o inquilino, que é a Aliança Saúde, né? Um grupo realmente da saúde aí, tudo tranquilo. Aí ele fala sobre o faturamento aqui, pra você não ter medo de ter um inquilino, né? Aí sobre os imóveis, é esse Ana Rosa, esse Morumbi aqui, e as condições do negócio foi o seguinte: o ALSR está adquirindo esses 2 imóveis, ambos locados via contratos atípicos pelo valor de 60 milhões, sendo 15 milhões pagos num título de sinal, após satisfação determinada, vai pagar lá mais 45 milhões, serão pagos em 3 parcelas semestrais fixas e reajustáveis de 15 milhões, ou seja, bom pra caramba, né? Ainda o valor fixo de 2,3 milhões, que poderá ser pago até 24 dias meses depois da lavratura da escritura, beleza. Com essas aquisições, o fundo ALSR diversifica ainda mais seu portfólio de ativos investidos, tanto em setor de atuação locatário, expandindo exposição promissor no setor de saúde, quanto em classe de ativo. Aí ele fala aqui que se encontram os imóveis 100% locados via locações atípicas, com prazos iniciais de no mínimo 10 anos, o aluguel mensal é de aproximadamente 432 mil, sendo que a partir do pagamento, o ALSR fazer parte de 100% do aluguel, perfazendo dividendo yield aproximado, olha que loucura, perfazendo um dividendo yield é o distribuído, hein, de 19,9% no primeiro ano e de aproximadamente 11,3% ao longo dos 5 primeiros anos contados a partir do fechamento. O aluguel será corrigido no IPCA em junho, Adicionalmente, os contratos de locações prevêem a possibilidade de realização de reformas na unidade, serem elaboradas e execuções, montante estimado de 7 milhões, considerando ambos os imóveis, dando o cap rate ajustado aí de 9%. Não é ruim, tá? Não é ruim, 9% não é ruim. Não é lá a melhor coisa dos mundos, mas também não é ruim não. É contrato atípico, com todas essas condições, tá bom. A expectativa da transação do objeto fato relevante, aproximadamente 4 centavos por cota por mês no primeiro ano. Ressalta-se que esse valor foi calculado sobre a quantidade atual de cotas, ou 12 milhões de cotas. Estima-se que a conclusão ocorrerá em 30 dias úteis, E essa informação foi informação quentíssima aí, né? Pô, então a gente viu aí que começou a cair por conta da emissão, que normalmente acontece por conta da arbitragem, e já viu que ela já tá colocando esse dinheiro aí que foi subscrito em bons investimentos. E aí tem que fazer um cálculo lógico de diluição, vou explicar lá como que funciona na aula que eu vou te dar aqui no YouTube. Parece que é vídeo, mas é aula, né? Na aula que eu vou te dar aqui no YouTube sobre subscrição, mas aparentemente tá tudo ok, né? Não tem nada de muito errado ali. Então vamos ler o relatório aqui bem rapidinho. Então abrindo aqui o relatório da Aliança, 20 páginas. Eu vou ler bem rapidinho aqui pra gente já conseguir avançar pro próximo, porque tem mais 2, né? Então aqui ele fala que teve o aluguel ajustado pelo IPCA, aumentando ali 3,9% do rendimento. Pra quem fala que não é ajustado pelo IPCA, né? Meu Deus do céu, isso também merece um vídeo. É tanto vídeo que merece aqui no YouTube que falta dia, né? Aí ele fala da 7ª emissão de cota, o anúncio de encerramento, concluímos a 7ª emissão com a captação de 251 milhões. Foram subscritas 2 milhões de novas cotas por mais 19 mil investidores. O preço da cota foi de 106,13. Agora você entende por que tá 107,78? Antes estava lá 119 e o preço da subscrição foi de 106, mas o custo ali da emissão deve ter dado aí uns 108, né, por aí. Porque com a taxa, tá até inclusive aqui, né, eu fui precoce aí no li, ó, com a taxa de emissão mínima de 1,30, ou seja, 107,43, 107,78, né, você vai entender esse negócio de arbitragem aí bem facinho depois. Agradecendo todos os investidores pela confiança em relação à conversão dos recibos em cotas, acontecerá a partir do dia 26/7, todas as cotas serão integralizadas, tudo certo. Disponibilidade de novas aquisições, ó lá, o fechamento do mês de junho, os recursos obtidos da oferta, os 251 milhões, já passaram para compor o caixa do fundo, fazendo a posição de caixa de valores imobiliários. Quase 540 milhões de caixa, bastante, né? 41% do patrimônio líquido dele tá em caixa. Esse montante já considera também os caixas do fundo, tarará. Com destinação de recursos, além do potencial da aquisição data centro escala, em Porto Alegre, seguiremos executando as aquisições do pipeline apresentado nessa oferta, com 6 novos imóveis, 3 inquilinos distintos, né? Aí ele fala aqui sobre as aquisições que ele vai fazer. Então perceba que agora você está com a oportunidade de comprar o Aliança ao PVP de 1, só que tem algumas coisas que estão mudando. Ele fez venda, grande parte do patrimônio dele está em caixa, justamente para ele conseguir fazer esses investimentos. O Aliança, quando a gente joga ele ali como principal fundo logístico, porque você tem que lembrar que o Aliança é híbrido, né? Ele não tem só logístico, ele é mais comparável, inclusive, com o KNRI, vou até colocar aqui, ó, o KNRI, mas quando você compara ele com o CDI, ele venceu com folga nos últimos 5 anos do CDI e bateu pau a pau ali com o HGLG, e inclusive venceu o KNRI, né? E se a gente coloca aqui no período de 5 anos, você vê ali que o Aliança realmente tá batendo bem. Então, esse fundo, ele é bem gerido, né? Se você já confia no fundo, já confia na gestão, cara, pode ser uma oportunidade de você entrar, né? Daí ele fala aqui sobre as lojas de varejo, centro de distribuição aqui da Uba Food.
Isso aqui vai transformar ele também, né, um pouquinho em renda urbana, mesma coisa, mesmo tipo de operação que o Galg fez para virar Gari. Aí você consegue ver aqui é o centro de distribuição do Mercado Livre, né, ali renda urbana, aqui logística, aí que ele fala sobre os rendimentos do mês de junho, e aí teve aqui os recibos, né, do ALISR 13 e 14. Essa parte eu não vou explicar, porque eu vou explicar lá no vídeo de subscrição, tá? Então se você quiser entender o que é o 13, o que é o 14, por que os rendimentos são diferentes, o 14 recebe 0,57, esse aqui recebe 0,31, você vai entender o motivo. E agora vamos aqui para a demonstração de resultado, né? A gente tá aqui com o último relatório de junho, teve uma receita aí de 8,2 milhões de reais, a receita de aluguel é 7,7, aí teve juro aqui por aquisição de imóvel, teve receita financeira. O que é a receita financeira líquida de IR? É o dinheiro que está em caixa, quanto que está rendendo. Aí despesa do fundo 1,2 milhões, com o resultado do fundo aí de 7 milhões. Foi distribuído exatamente 100% de payout, né? Então distribuiu 0,71 centavos. Perceba que não é um yield ruim, né? Se ele continuar mantendo essas receitas aí e inclusive conseguir aumentar esse cap rate com esses novos investimentos que ele vai fazer, como vai pegar renda urbana, tende a aumentar um pouquinho, né? Mas se a gente jogar os 0,71 centavos dividido pelo valor da cota de hoje, tá 107,78, ó lá, dividido por 107,78, tá um yield mensal aí de 0,65. Para um fundo de ancoragem não tá ruim, mas tá abaixo da média. Por isso que tá criando a oportunidade, né? Por isso que você tem essa oportunidade de, inclusive, comprar ele mais barato. Pô, imagina, você compra ele mais barato com um deságio aí de 8, 9, 10 reais, do valor que normalmente ele é negociado, né? Acima do VP, ele é negociado normalmente acima do VP mesmo. Tem esse potencial de valorização, e quando valoriza, se você comprou cotas agora, o yield vai ficar elevado, né? No próximo mês ele não vai ter esse despesa com juros por aquisições, né? Ele já fez as aquisições ali, conforme ele vai fazendo as aquisições, ele vai ter que pagar com certeza, mas provavelmente ele vai ter um resultado melhor aí no próximo mês. Isso aqui é a cena dos próximos episódios mesmo, e você tem que avaliar bem aqui esse caso para ver se você vai querer entrar ou não. Aqui você consegue ver o quanto ele tem diversificação, olha o quanto ele tem aí de imóveis, aluguel por classe de imóvel, edifício comercial, aí que você consegue ver que tem um pouquinho de laje, né? Galpões logísticos, essa renda urbana, data center, galpão logístico refrigerado, você consegue ver que a maior parte é lá em São Paulo, aí você tem aqui Rio de Janeiro, um pouquinho, aqui você consegue ver a receita, né? Alimentos e bebidas, especialidades químicas são o que predomina ali, agora ele tá adquirindo mais medicina diagnóstico aí, que você consegue ver os reajustes do fundo, e aqui você vê o portfólio do fundo. Vamos lá, conclusão, né? Conclusão. Ele é um fundo de ancoragem, é um fundo que está passando por uma reestruturação, assim como passou o Gari. Se você tem alguma dúvida em como funciona essa estruturação, cara, assiste esse vídeo aqui do Galg, né, que eu falei sobre como ele virou o Gari, né? A gente analisou esse processo de reestruturação dele. Ele tem muito dinheiro em caixa para poder fazer compras. Ele fez ganho de capital com a venda que ele teve. Então agora ele vai literalmente pegar o pipeline ali do prospecto e vai começar a comprar os imóveis. Então, neste momento, o rendimento está um pouco mais baixo, mas a perspectiva é que melhore esse rendimento, porque está tirando custo, tá tirando vacância e tá incluindo empreendimentos que tem um cap rate mais alto do que o comum que ele tinha, né? Então, a perspectiva aqui no Alianza não é você comprar ele agora porque ele tá oferecendo um rendimento alto agora. É justamente o contrário. É exatamente o segundo nível de pensamento do Howard Marks. É você se expor agora, porque depois ele vai ficar melhor do que agora. Então, se agora estão pagando 107 reais, quanto é que vão pagar quando tiver melhor, né? Você tem a chance de se expor a esse fundo aí com um valor patrimonial justo neste momento, perfeito? Esse é o primeiro fundo imobiliário em oportunidade. O segundo fundo imobiliário em oportunidade, eu vou voltar aqui na GD Tools e aqui eu vou selecionar agora a parte de shoppings, tá? Por quê? Porque eu triei aqui o fundo de shopping, eu tenho um fundo na minha carteira que é o HSML, que olha que loucura, tá? Ele tá com 12% de valorização e quando eu olhei aqui no PVP eu dei uma assustada, 0,9 de PVP. Então quer dizer que ele não desvalorizou, mas caiu o PVP. Como que isso acontece, né? E aí, passando aqui o método 2 em 1, você vê que ele tá lá em terceiro lugar. Eu já fiz a análise de VISC aqui com vocês, inclusive foi uma live, não tá mais disponível, mas quem participou sabe quanto foi aí sensacional. Você não pode perder live. Quando tiver live no canal, você tem que vir ver, cara. O CPSH a gente também já fez uma análise. Então, pô, o HSML aqui tá descontado pra caramba, né? Ele tá com um pagamento um pouco menor do que o CPSH. Você tem que entender que o CPSH, ele não é puramente um shopping, né? Ele tem uma participação ali também de 50% em outros fundos. E aí você consegue perceber que tem um maior potencial de valorização seriam quais? O VISC e o HSML. Só que o VISC, ele tá com esse PVP por conta de um probleminha que a gente já discutiu. E o HSML tá com esse PVP por quê? Ele tava com PVP de 1 até alguns dias atrás, né? Por isso, cara, que o método 2 em 1 é genial, né? Por isso que o método 2 em 1 ele te ajuda demais. Porque se você não tem um método de triagem, como é que você ia saber que agora o HSML está em maior oportunidade? Porque antes ele tava lá atrás do
XPLG aqui, do MOL, tava lá atrás. E ele subiu pra caramba. Quando o fundo sobe pra caramba assim, você tem que entender o porquê que ele subiu tanto no ranking. E aí eu tava fuçando aqui no HSML, cliquei aqui, ó, e fui dar uma olhada no relatório. E aí quando eu abri o relatório pra ver o que era, porque realmente isso aqui, como cotista do fundo, eu assustei, né? Já sabia mais ou menos o que era, mas queria confirmar, né? Porque se fosse verdade, precisava trazer pro top 3. E aí, aqui apareceu um fato relevante, né? E aí, olha só o que esse fato relevante diz. Presta atenção nisso aqui, ó. O fundo informa aos cotistas em mercado geral que, com termos da instrução CVM 416, o que é isso, né? Essa CVM 516 aí é uma regulamentação que obriga os fundos imobiliários de tijolos reavaliarem seu valor patrimonial do imóvel pelo menos uma vez no ano. Então, pelo menos uma vez por ano, o fundo ele é obrigado a contratar uma empresa para ir lá e avaliar o imóvel e falar quanto que vale. E aí, essas avaliações, elas são feitas por comparação, por valuation, pelo famoso custo de reposição. O que é esse custo de reposição? O custo de reposição é como se, quanto que custa para me construir isso aqui de novo? É derrubar isso aqui tudo. Quanto que custa para produzir isso aqui, para construir esse shopping de novo? E aí, essa empresa que é imparcial, não tem nada a ver com a gestão, ela vai lá e faz essa reavaliação para dizer, pô, valia 100 mil, agora vale 110. Ou então, valia 100 mil e agora vale 90. Né? Então, você tem que entender o que é essa avaliação. Isso aqui é muito importante para os fundos de tijolos, né? Porque é assim que os fundos de tijolos, inclusive, tem mais valorização. Você vê que os fundos de tijolos, eles pagam menos, mas eles valorizam mais sua cota, né? Até que aconteça, teoricamente, uma venda desse imóvel. E aí você consegue ver aqui, ó, de acordo com a avaliação da Colliers Internacional, o valor justo dos imóveis são de 2,5 bilhões, o que representa um incremento de 266 milhões, ou seja, 11,9% ao valor atualmente registrado dos ativos imobiliários. Este valor representa um incremento de aproximadamente R$13,05 por cota. Ou seja, antes, olha só o que acabou de acontecer com o fundo aqui, porque que ele é o segundo da lista aqui do top 3. Antes ele custava exatamente esse valor, que é aqui o valor que vale hoje, menos o incremento. Então ele custava 2,2 bilhões. Se a gente fosse vender todos os imóveis ali do HSML, todos os shops ia dar 2,2 bilhões, certo? Até aí tudo bem, né? E aí você vai aí no HSML, no Investidor 10, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vai aí no HSML, e aqui no HSML você vai lá em cotas emitidas, 20 milhões, certo? E aí você divide o valor total do fundo pelas cotas, porque aí a gente tem um valor patrimonial por cota, perfeito? Então, se eu pegar esse valor aqui, que é o valor atual, tá? 2,5 bi, e tirar esses 266 milhões, eu vejo quanto que valia os imóveis no ano anterior, na avaliação anterior. Logo, o que ele tá querendo dizer aqui? Que a valorização de imóvel que aconteceu foi igual a R$13 por cota. Então é como se a minha cota aqui, ó, que vale R$97 hoje, ela ganhasse R$3 e o valor patrimonial dela fosse, o valor patrimonial, tô falando do patrimonial, fosse lá para 109, 110 reais, perfeito? Só que ele não sobe assim. Por quê? Porque esse valor que você vê no HSML aí, 96,88, ele é um valor negociado no mercado. Então o mercado tem que fazer essa cota subir a partir da percepção dele de que agora vale mais. Então ele tem que comprar, porque o patrimonial vale mais. Se a gente vendesse todos os imóveis no ano passado, ia valer quanto por cota? Você ia ter ali R$97 por cota, certo? Se a gente vender tudo hoje, você tem quanto por cota? R$109 por cota, R$110 por cota, certo? Então o mercado, ele pode subir esse 96 até 110. Você tem spread. Como ele não subiu, o PVP diminuiu, porque o PVP é o quê? É preço sobre valor patrimonial. Aí pensa comigo aqui, vamos pro quadro preto. O que é o P sobre VP? É o preço sobre valor patrimonial, certo? O que subiu ali no HSML? Foi o VP. O preço subiu? Não. Então tem duas formas do PVP diminuir. Era 1 antes e agora tá 0,9, certo? 0,9. Qual que é uma forma do PVP descer? Qual que é uma forma? É o valor patrimonial subir. Então, por exemplo, se antes o preço era R$100 e o valor patrimonial era R$100, quanto que custava? Quanto que era o PVP? 100 por 100, 1. Uma forma do PVP ir para 0,9 é justamente o valor patrimonial subir, né? Então, se o valor patrimonial subir ali 10%, por exemplo, pô, subiu ali para 110. Agora vai quanto? O PVP 0,9. O preço subiu? Não, permaneceu o mesmo, que é exatamente o momento que a gente está agora. Só que o valor patrimonial subiu. Outra forma do PVP cair é justamente o preço da cota cair, né? Se o preço da cota cair, por exemplo, de 100 para 90 e o valor patrimonial continuar o mesmo de 100 aqui, ó, você consegue ver que 90 dividido por 100 dá 0,9. Então tem duas formas do PVP cair. Tem a forma boa e tem a forma ruim. Qual que é a forma boa? Quando o valor patrimonial sobe. Porque se o valor patrimonial sobe, significa que os imóveis estão valorizando. Isso aqui é bom pro cotista. E tem essa outra forma aqui do PVP cair, que é quando o preço cai. Quando o preço cai, normalmente é porque tem alguma coisa ruim, né? E neste caso foi o preço caiu? Não, foi
foi o valor patrimonial que subiu. Então a gente tem agora uma oportunidade de comprar o HSML com PVP de 0,9, não porque ele tá pior do que ele era antes, não, na verdade ele tá melhor, porque agora os imóveis valorizaram, se os imóveis valorizados vai ter repasse desses contratos aí, não acontece imediatamente, mas vai ter repasse desses aluguéis que agora serão mais caros. Imagina só, o dono do seu prédio fala assim: ô Leonardo, antes o prédio custava aí, esse apartamento custava 500 mil, agora custa 1 milhão, antes você me pagava 1.000, agora você vai ter que me pagar 2 mil. Mesma coisa vai acontecer com os inquilinos ali do HSML 11. Isso faz com que, duas formas de você ganhar, vamos voltar lá pro quadro preto, só pra você entender isso aqui de uma vez por todas. Duas formas de você ganhar quando o valor patrimonial sobe. Primeira forma, venda. Isso aqui é o que mais os shoppings fazem, né? Subir o valor do shopping, ele vai lá e vende. E aí ele ganha esses 11,39 lá por cento, ele ganha esses 11,39 e distribui 95% como dividendo extraordinário para nós, né? Porque ele tem que distribuir 95% do lucro daquela venda. E a segunda forma que ele faz para aumentar o seu rendimento é justamente esse ajuste dos aluguéis, né? Então ele não vende porque ele vê que o imóvel é muito bom, que vai valorizar no que vem também, que vai valorizar outro ano, que dá para ele continuar na carteira. Então a única coisa que ele faz é ir com os inquilinos e fazer esse ajuste de aluguel. Se ajusta o aluguel, a receita do fundo sobe. Se a receita do fundo sobe, o resultado sobe. Se o resultado sobe, 95% do resultado é dividendo, então o dividendo sobe também. Então, teoricamente, agora a gente está num momento em que provavelmente ou a cota do fundo vai subir, porque as pessoas vão começar a comprar. Isso não acontece imediatamente. Por quê? Porque o rendimento ainda não subiu, então não tem por que eu pagar mais caro em algo que ainda não está rendendo mais, mas já tem uma visualização de que já é previsível de que os imóveis valem mais. Então, em algum momento, isso será ajustado. Para você que estava esperando algum momento aí de entrar no HSML 11, que ele é um fundo totalmente diferente de shopping dos outros, né? Ele usa uma estratégia um pouquinho diferente dos outros. Eu já expliquei sobre o HSML aqui, então eu não vou ler esse relatório novamente, porque eu ainda preciso passar o terceiro fundo, mas aqui eu só quero deixar claro para vocês que realmente esse fundo imobiliário aqui, ele teve muita coisa muito boa neste relatório. Então eu só vou ler a DRE do fundo aqui para você entender como que ele está agora. Olha só, a receita aqui de junho foi de receita imobiliária 16 milhões, tudo com aluguel, né? Tudo com aluguel. Aí você vê que a receita financeira é um pouquinho ali, ó, 888 mil ali, teve uma despesa absurda, e dessa despesa, grande parte é despesa financeira, inclusive sempre quando tem aqui, número 1, número 2, leia aqui, tá? Ó lá, o número 1 da despesa financeira é a despesa recorrente dos CRIs, que são as dívidas. Aí essa outra despesa aqui é despesa corriqueira com as taxas da mínima, B3, lá de avaliação, papapá, ele pagou para poder fazer a avaliação, né? Então o resultado operacional foi de 11 milhões, o que dá 0,58 centavos por cota, hein? 0,58 centavos por cota. E aí ele ainda teve um pagamento de CRI aqui e o resultado final dele foi 9 milhões, o que dá um resultado, olha só, que dá um resultado por cota de 0,46 centavos. E ele distribuiu quanto? 80 centavos, ou seja, ele usou 34 centavos da reserva. Aí você consegue ver aqui que o resultado acumulado em maio era R$1,01 de lucro que vai acumulando, ele deixa isso guardado justamente para quando acontecer isso aqui, ó, tiver que pagar alguma amortização a mais de CRI, ou o resultado foi um pouco pior porque algum inquilino saiu, ou alguma coisa do tipo, ele usa essa reserva. Ele ainda tem 67 centavos de reserva. Ó, a distribuição foi de 80 centavos em virtude do resultado operacional acima do esperado, com a média mensal no semestre de 0,94 por cota. A gestão decidiu realizar uma liquidação extraordinária de juros acumulados no montante de 2 milhões, ou seja, ela amortizou mesmo, ele amortizou. Ele quis amortizar justamente porque o resultado operacional foi acima do esperado. Então tá, pô, tô ganhando na média que 0,94 por cota, tô distribuindo 80, esse que tá acumulando ali, eu vou usar da receita para pagar CRI e eu pego do acumulado e distribuo. Essa medida semelhante realizada em junho de 2023 faz parte da estratégia da gestão para linearizar a distribuição, buscando aumentos consistentes nos proventos, evitando oscilação ao final do semestre. O fundo acumulou 4 milhões 20 centavos por cota no resultado no semestre, finalizando o período com 13 milhões 0,77 por cota. Ainda cabe destacar que em setembro o fundo receberá a segunda parcela referente à venda de 30% do Shopping Maceió, com ganho de capital projetado de 63 centavos. Então vai ter mais 63 centavos somado a isso aqui, né? Vai lá para R$1,30 de novo. E olha só, aqui ele já deixa uma projeção de rendimento, e aqui ele já deixa tipo um guidance, né, de rendimento, vai variar ali entre 80 centavos e 0,82 centavos. Ele já vem distribuindo 82 centavos aí há bastante tempo, né, 5 meses já, e você consegue perceber que o HSML, ele tem uma distribuição muito bonita mesmo. A gestão realmente, ela estabiliza os pagamentos para que depois suba. Ela não gosta de pagar um extraordinário para depois voltar a pagar pouquinho. Então perceba que ele tá subindo os dividendos desde o mês 7 de 2021, quando resolveu o problema com a crise nos shops, lockdown e tal, né? Então depois, ó, veio subindo 50 centavos, 60 centavos, 62, 67, 68, 70, 74, passou um ano pagando 74, aí decidiu, pô, vamos subir. Aí 76, resultado muito bom, 80, e agora tá com guidance aí para continuar 80, 82, acredito que vai continuar 80 aí por mais um tempo, antes de subir mais um pouquinho.
E aí agora ele tá com um índice de alavancagem líquida de 19,7, era bem mais baixo, ele fez várias compras nessa terceira emissão, e aí aumentou, né? Só que com esse recebimento do Shopping Maceió aí, ele vai atualizar o valor e vai ter ali 12,5, uma alavancagem tranquila. Olha só o caixa do fundo, tá absurdo, né? Tem uma alavancagem alta, mas você consegue perceber que dá pra pagar tranquilamente, pô. Ele consegue pagar tranquilamente 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, aí que começa a acabar o caixa dele, né? E até lá ele já montou muito mais caixa se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo. Então, na minha opinião aí, um fundo de shopping sensacional, muito bom mesmo, de verdade. Gosto muito desse shopping aí, aumentou a oportunidade aí pra você, se você quer entrar com PVP descontado, lembrando que não é garantia de que vai subir, né? O VISC, inclusive, tá com esse problema, ele avaliou no ano passado, lá em novembro, ele fez essa avaliação e teve aumento de 12% também do seu ágio ali, né? Do quanto vale o seu valor patrimonial. E até hoje a cota não conseguiu recuperar, porque eles não conseguiram repassar essa valorização como rendimento para os cotistas. Então, essa valorização só é repassada através de ou venda do imóvel ou correção do aluguel. O que mais acontece? Venda do imóvel. E aí entra para saldo na cota distribuída. Quem é cotista ou quem entrou antes da venda vai ganhar muito dinheiro. Aí quem entrou depois da venda, né? Depois que os violinos começaram a tocar, os canhões pararam de atirar, não ganha tanto assim. E por último, pensei em trazer um fundo de logística aqui de oportunidade, mas normalmente eu sempre trago de logística, né? Então eu vou trazer mais um de laje. Eu já fiz a tarefa de casa e eu quero que você faça a sua. Eu quero que você leia o relatório gerencial de TEP e o relatório gerencial de KNRI. Na minha escolha entre os dois, eu escolhi KNRI para ser o top 3 e inclusive eu já fiz esse vídeo aqui te mostrando o relatório completo do KNRI e por que na minha opinião ele é o top 3 aí dos fundos para julho agora. Então fique esperto aí nessas oportunidades. Se você quiser ter acesso a essa plataforma, o link tá aqui na descrição, só você dar uma olhada lá. Isso aqui vai te ajudar pra caramba, vai subir muito os seus rendimentos em fundos imobiliários. Os alunos do método 2 em 1 conseguem bater uma média aí de 0,85, 0,9 de yield, 0,94 com o índice Sharpe muito alto, né? Então não é só bater o 0,9, não é só bater o 0,85, mas com a menor volatilidade e o menor risco possível. Isso que vai fazer você se resistir no longo prazo e inclusive poder aproveitar das oportunidades. Se você não conhece o que é o método 2 em 1, fique esperto que no dia 26 eu vou relançar a turma com uma baita atualização. Ficou da hora demais, cara, muita aula mesmo. Eu posso bater no peito e falar, vou bater no peito, bati na mesa, né? Posso bater no peito e falar que é o melhor curso de fundos imobiliários do Brasil, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Se você não quiser perder a oportunidade de entrar a última vez, essa oportunidade vai acontecer a última vez. Se você não quiser perder a oportunidade, é só você esperar dia 26, beleza? Conta pra mim aqui se você tem algum desses top 3 aí, fundos imobiliários na sua carteira, e se você planeja aumentar um pouquinho o seu aporte ou não. Até mais, investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.